Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus e o pecado precisa ser castigado. Sabe qual é o castigo para o pecado? É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu, porque o céu é um lugar santo, o céu é a casa de Deus. E Deus não vai permitir, Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio para nos livrar do castigo do pecado. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele está vivo e vivo para sempre. Voltando para a nossa história, o Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O nome dele era Lázaro. Lázaro vivia nas ruas, às vezes passava fome, ele era doente e a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. Lázaro ficava ali na porta do rico, esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Mas o rico não estava nem aí. Lázaro sofria muito, mas sabe de uma coisa? Ele tinha lugar para Deus em seu coração. Ele confiava no Senhor, apesar de suas dificuldades. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão, porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus. E o pecado precisa ser castigado. 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 Sabe qual é o castigo para o pecado? 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 É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu. É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu. É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu. É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu. É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu, porque o céu é um lugar santo. 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 O céu é a casa de Deus. E 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 Deus não vai permitir. E Deus não vai permitir.
E Deus não vai permitir. E Deus não vai permitir. E Deus não vai permitir. Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio para nos livrar do castigo do pecado. 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 Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim. 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 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, 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 que deu o seu Filho unigênito, 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 que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. Vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. Vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. Vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. Vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. Ele foi colocado em um túmulo. 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 Ele foi colocado em um túmulo.
Mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. 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 Ele está vivo e vivo para sempre. 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 Voltando para nossa história, 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 o Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico havia um homem pobre. O nome dele era Lázaro. 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 Lázaro vivia nas ruas. 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 Às vezes passava fome. 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 Ele era doente. 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 E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. Lázaro ficava ali na porta do rico. 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 Lázaro ficava ali na porta do rico, esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Mas o rico não estava nem aí. 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 Lázaro sofria muito.
Lázaro sofria muito. Lázaro sofria muito. Lázaro sofria muito. Lázaro sofria muito. Mas sabe de uma coisa? 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 Ele tinha lugar para Deus em seu coração. 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 Ele confiava no Senhor, apesar de suas dificuldades. 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 E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia, achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão. Porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus. Todos nós fazemos coisas que desagradam a Deus e o pecado precisa ser castigado. Sabe qual é o castigo para o pecado? É viver longe de Deus, é não poder entrar no céu, porque o céu é um lugar santo, o céu é a casa de Deus. E Deus não vai permitir, Ele não vai deixar que em sua casa entre o pecado. Mas a boa notícia é que Deus providenciou um meio para nos livrar do castigo do pecado. Ele mandou do céu o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus. Em João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus nos amou tanto que Ele mandou o seu único Filho vir a este mundo sofrer o castigo do pecado em nosso lugar. O Senhor Jesus derramou o seu sangue lá na cruz e morreu. Ele foi colocado em um túmulo, mas ao terceiro dia Jesus venceu a morte. Ele está vivo e vivo para sempre. Voltando para a nossa história, o Senhor Jesus disse que bem na porta daquele homem rico
havia um homem pobre. O nome dele era Lázaro. Lázaro vivia nas ruas, às vezes passava fome, ele era doente. E a Bíblia diz que os cachorros lambiam as suas feridas, seus machucados. Lázaro ficava ali na porta do rico, esperando cair alguma comida, alguma coisa de sua mesa, para ele poder comer. Mas o rico não estava nem aí. Lázaro sofria muito, mas sabe de uma coisa? Ele tinha lugar para Deus em seu coração. Ele confiava no Senhor, apesar de suas dificuldades. E as pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele dia achavam que Deus não era para todas as pessoas, era só para alguns. Eles pensavam também que a pessoa mais importante que já existiu foi Abraão, porque foi de Abraão que veio todo o povo de Deus.